Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Iena, 1801 a 1804. 2. Crítica do idealismo subjetivo. As primeiras publicações de Hegel do período de Iena são obras polêmicas de forte acento combativo. O patos dessa luta nasce da convicção de que o golpe filosófico, no qual ele se tornou lutador de vanguarda, é a expressão mental de um grande golpe universal, e que superar o idealismo subjetivo com a ajuda do idealismo objetivo não é um assunto estreito de corporação. A filosofia é o momento mental mais elevado, o ponto culminante de uma grande revolução sócio-histórica. Por isso, os escritos polêmicos de Hegel desse período recorrem a comparações e metáforas que ligam a revolução na filosofia ao surgimento de um novo mundo. Já citamos uma dessas declarações. Outra, referente aos primeiros anos de combate em Iena e ainda mais característica, afirma que a inação política, em um momento de agitação no Estado, foi punida pelos legisladores atenienses com a morte, e que a inação filosófica, que não toma posição mas se submete antecipadamente ao lado que o destino coroará com vitória e reconhecimento geral, é por si um sinal de morte de uma mente especulativa. A arma dessa luta já é especificamente hegeliana. A refutação do idealismo subjetivo não se limita a apontar limitações e insuficiências usuais. Hegel dirige a crítica de modo indireto, mas radical. Vê no idealismo subjetivo não apenas uma direção falsa da filosofia, e sim uma direção cuja aparição foi inevitável e, na mesma medida, inevitavelmente falsa. A prova da falsidade do idealismo subjetivo decorre, em Hegel, de sua inevitabilidade e necessidade históricas e das limitações que as acompanham. Ele chega a essa conclusão por dois caminhos entrelaçados, histórico e sistemático. Historicamente, mostra que o idealismo subjetivo nasce dos problemas mais profundos de seu tempo e conserva por isso, durante longo período, certa grandeza. Ao mesmo tempo, evidencia que essa corrente apenas adivinha os problemas postos pela época e os traduz para a linguagem da filosofia especulativa, sem lhes oferecer resposta. Nisso reside sua insuficiência. Defendendo o idealismo objetivo contra o subjetivo, Hegel determina o lugar histórico de ambos no desenvolvimento da filosofia e da humanidade. Eleva o problema a um patamar que Fichte e Schelling, quando polemizavam, não alcançaram. Esse nível historicamente alto de formulação, típico de seus trabalhos posteriores, representa um avanço decisivo no próprio desenvolvimento de Hegel. Desde os fragmentos de Frankfurt e Berna se percebe que esse entendimento estava sendo preparado. A filosofia hegeliana esteve sempre ligada aos problemas sociopolíticos e culturais de seu tempo, chamada a ser a decisão mental final de tudo quanto, vindo do passado ao presente, exigia resposta urgente. Não é difícil, assim, compreender por que a historicidade de Hegel aparece, de repente, tão madura. Em Berna e Frankfurt, Hegel trabalhou direta e intensamente os vastos problemas da sociedade, avançou para o reconhecimento de problemas centrais da dialética, mas ainda não possuía uma exposição sistemática geral. Já conhecia as tendências filosóficas de seu tempo, sobretudo em Frankfurt, mas só se posicionava quando o conteúdo substantivo de problemas particulares o impunha. Em Iena, pela primeira vez, vê-se forçado a expor sua atitude perante a filosofia contemporânea como tal, não apenas como solução de questões isoladas, embora importantes. Uma orientação abrangente e profunda sobre os problemas da modernidade, concentrada na questão da transição do idealismo subjetivo ao objetivo. Dá a Hegel essa abordagem histórica geral que parece súbita. Nesses escritos polêmicos, a consideração histórica liga-se intimamente à sistemática. Hegel não pretende refutar o idealismo subjetivo de fora, mas superá-lo ao revelar suas contradições internas, ignoradas por Fichte. A dialética interna dessas contradições, cujo movimento solicita solução, deve demonstrar a necessidade do idealismo objetivo. Como Hegel entende tais contradições como provenientes da própria vida pública, surge, mesmo nesses textos iniciais, a unidade orgânica entre filosofia e história que marcará o período posterior. A análise hegeliana do idealismo subjetivo procede, portanto, simultaneamente do ponto de vista histórico e do sistemático. Hegel indaga a necessidade da filosofia em seu mundo moderno. Conhecido o fragmento do sistema de Frankfurt e os juízos ali proferidos sobre a modernidade, não surpreende que ele veja a base dessa necessidade na fragmentação, na contradição.
Daí deduz um traço essencial das fraquezas do pensamento não dialético, a separação de categorias racionais do mundo que se move no todo vivo, isto é, do absoluto. Ele afirma que a filosofia surge, por um lado, da identidade viva do espírito, que recria uma harmonia rasgada e lhe dá aparência independente. Por outro lado, emerge de uma forma especial de dualidade que engendra o sistema. A cisão é fonte da necessidade de filosofia e, como produto de uma época, constitui o lado não livre da forma. Nesse processo formador, o que constitui o fenômeno do absoluto é isolado do absoluto e atua como algo independente. Caracterizar a modernidade como período de educação aproxima Hegel do momento Goethe, Schiller da poesia clássica alemã. À primeira vista, pareceria uma sistematização filosófica de aspirações presentes em Schiller e, sobretudo, em os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe. Contudo, educação em Hegel concentra-se nas dissonâncias e contradições que esse período do desenvolvimento humano tornou particularmente enérgicas e claras. Ao analisarmos a fenomenologia do espírito, veremos que o período da educação aparece como o momento de nascimento da dialética em sua forma última e completa. A diferença aqui é de ênfase. Trata-se da avaliação do período de transição e da posição diante do iluminismo. Goethe e Hegel se consideram herdeiros do iluminismo e seus finalizadores. A crítica ao iluminismo não se converte em recusa do legado, ao contrário dos românticos. É significativo que nos primeiros anos do século XIX, Goethe descubra e publique, em tradução com comentário, O Sobrinho de Ramial, de Diderot, e que Hegel utilize esse texto para expor, com plasticidade incomum, a dialética específica do iluminismo. As imagens de Diderot ocupam lugar decisivo no capítulo mais importante da fenomenologia. Hegel toma seu tempo como auge da fragmentação própria da educação, um possível ponto de transição para a harmonia. Quanto mais avança essa educação, mais diversas são as formas das manifestações da vida, às quais a cisão se liga intimamente, e mais formidável se torna o seu poder. Dessa cisão, no entanto, surge a possibilidade de nova harmonia, e à filosofia cabe portar o pensamento dessa reconciliação. Quando desaparece da vida dos povos o poder de unificação e os opostos perdem suas conexões e interações vitais, tornando-se independentes, nasce a necessidade da filosofia. Essas declarações prolongam conscientemente as tendências de Frankfurt, ligar contradições e oposições que aparecem na filosofia às contradições e oposições da vida, procurando sua fonte na vida pública humana. Dessa tendência brota o historicismo hegeliano e seu entendimento específico das contradições e de sua superação. Na introdução programática de seu primeiro ensaio contra o idealismo subjetivo, Hegel escreve que o único interesse do espírito é superar oposições estabelecidas. Esse interesse não deve ser entendido como hostilidade a toda oposição e limitação. A divisão necessária é fator da vida, que existe apenas em contraste eterno, a integridade, em vitalidade mais alta. Só é possível pela restauração do grau extremo da ruptura. A razão, porém, se rebela contra a consolidação absoluta dessa divisão, sobretudo porque essa oposição absoluta tem sua fonte no próprio espírito. Assim, a divisão é fator da vida. A filosofia da educação, ao exprimir esse contraste em termos filosóficos, não incorre em erro teórico, antes cumpre um mérito. O erro está em não conseguir revelar o princípio único que, objetivamente, funda a divisão como um todo e, por isso, não conduzir à harmonia. Em consequência, a oposição entre Fichte e Schelling, entre idealismo subjetivo e objetivo, é elevada por Hegel ao nível de oposição histórica decisiva. A filosofia de Fichte aparece como expressão mental mais alta dessa divisão, sua sistematização filosófica. Mas por não reconhecer suas fontes, limitasse a uma sistematização aparente, alegando responder às questões. A crítica hegeliana enfatiza a justificação e necessidade históricas e filosóficas das perguntas e demonstra que as respostas fichtianas apenas o são na forma, congelando, na realidade, oposições em formulações insolúveis nesse nível. Tais questões são respondidas pelo idealismo objetivo, filosofia nascida das contradições da vida da época e, filosoficamente, das contradições do pensamento de então. Em linguagem posterior, o idealismo objetivo é a verdade do idealismo subjetivo. Já nesses textos, Hegel funda o método científico na história da filosofia. Pela primeira vez ela deixa o nível de mera justaposição de fatos ou de crítica abstrata.
Hegel combate, de um lado, a ideia de história da filosofia como um acervo de técnicas aperfeiçoáveis, de outro, opõe-se ao conceito que a reduz ao estudo de visões particulares, o que só gera subjetivismo pobre. Para ele, a filosofia tem uma história unificada de grande escala, que expressa o desenvolvimento dialético de um único espírito. Antes dele, Kant e outros exigiram uma história científica da filosofia, mas o requisito ficava no programa. Hegel foi o primeiro a abordá-lo de maneira efetiva. De um lado, buscou uma história abrangente, de outro, procurou revelar, como base metodológica, o desenvolvimento autônomo da dialética interna do pensamento e do progresso humano. Até que ponto Hegel realizou esse programa em Viena só se poderia dizer com o texto das suas lições sobre a história da filosofia, lidas em 1806. Os editores tinham esse manuscrito, mas apontaram apenas alguns trechos paralelos em ensaios já publicados. Falta, portanto, um julgamento final. Ainda assim é possível reconstruir a compreensão hegeliana em Viena, pois, embora os escritos polêmicos acentuem a necessidade histórica do idealismo subjetivo e de sua superação, Hegel não examina a questão de maneira unilateral. Ao contrário, para elucidá-la com amplitude e persuasão, mobiliza a mais ampla argumentação e percorre variados temas da história da filosofia. Não sendo esse o centro de nossa discussão, contentamo-nos em mencionar, de forma incompleta, algumas excursões históricas e filosóficas decisivas. Na polêmica contra Susy, compara o ceticismo antigo ao moderno. No artigo sobre direito natural, contrasta as visões sociopolíticas de Platão e Aristóteles com as modernas, contrapõe Hobbes e Montesquieu, Kant e Fichte. Aproxima a dialética efetiva de Spinoza da dialética vulgarizada de Jacobi, e ao tratar da teleologia, contrapõe Voltaire a Kant e Fichte. Detenhamo-nos na sua atitude perante o iluminismo, questão ligada à forma específica de sua dialética e às discrepâncias que o levarão à ruptura com Schelling. A linha principal da filosofia clássica alemã é a luta contra o materialismo, que se intensifica à medida que ela se desenvolve. As intuições materialistas em Schelling permanecem episódios sem consequências para o conjunto, tal como oscilações análogas em Kant. Hegel nunca vacila nisso, é idealista consciente e adversário aberto do materialismo. Contudo, essa hostilidade não impede que a filosofia científica do iluminismo exerça influência indelével sobre ele. Em Viena, Hegel se considera herdeiro do iluminismo. Seu ponto de partida está nele, como de seus contemporâneos. O decisivo é que, ao formar seu sistema, ele não rompa esses fios, ao contrário da maioria, talvez com exceção de Goethe. Schelling e os românticos se voltam cada vez mais contra o iluminismo, mirando não os grandes iluministas, mas seus epígonos menores que a virada do século XVIII ao XIX produziu na Alemanha. Essa caricatura ocultou a grandeza dos verdadeiros iluministas. Hegel adota outra via, sua visão ampla, internacional, de larga escala, que já se notou em sua consideração da Revolução Francesa e da economia inglesa, também se revela aqui. Em Cadernos de Viena, observa que na Alemanha, um sólido espírito humano sempre foi erguido contra as supostas pretensões da filosofia, em vão, pois, mesmo que a filosofia os despoje dessas pretensões, de nada lhes serve, carecem de fundamento. O verdadeiro senso comum não é grosseria camponesa, mas o trato livre dos frutos da educação segundo as leis da verdade, em contradição direta, no espírito de Rousseau, quando a mente discorda. Esse espírito se expressa contra disposições estabelecidas e contra uma educação convertida em princípios rígidos, ou então opera como inteligência vivaz, como em Voltaire ou Helvétius. Hegel considera o idealismo objetivo a forma mais alta e final da filosofia, deduzindo seu direito de existir da luta contra o idealismo subjetivo de Kant e Fichte. Mas seus predecessores imediatos incluem também o iluminismo. Em sua demarcação crítica com o passado, muitas vezes o ponto de vista dos iluministas fica, para Hegel, ao mesmo nível, em verdade ou problematismo, do de Kant e Fichte. Por vezes, as vantagens do iluminismo são sublinhadas. Voltaremos a isso em problemas específicos. Note-se também, a rejeição hegeliana do materialismo não o impede de reservar lugar significativo, na história da filosofia, a Holbas e Helvétius. Em Diferença, ele polemiza com Reinhold, kantiano que via no materialismo apenas desvarios. Hegel questiona se a expulsão do materialismo de um país não resultaria da unilateralidade da própria educação que o produziu, e observa que ainda que o valor científico do sistema fosse modesto,
no sistema da natureza fala um pensador que ao mesmo tempo se desviou e se reencontrou na ciência. Apesar da teimosia diante dos enganos gerais do tempo, da destruição insensata da natureza, da mentira sem fim que se fazia passar por verdade e direito. Apesar de toda a falsidade que permeava a época como um todo, manteve a força de elevar o absoluto, subtraído às desventuras da vida, a qualidade de verdade e construir uma ciência com necessidade verdadeiramente filosófica e especulação genuína, uma ciência cuja forma se manifesta no objetivo, enquanto a educação alemã, pelo contrário, recuava para um ninho de pura especulação em forma subjetiva. Há aqui um equívoco hegeliano. Ele vê no idealismo objetivo o princípio que supera ambos, idealismo subjetivo e materialismo, mas interessa notar que coloca no mesmo nível social, histórico e filosófico o idealismo subjetivo de Kant e Fichte e o materialismo de Holbas. Hegel exagera elementos de crise e desespero nas críticas sociais do materialismo francês e não percebe seu otimismo confiante na vitória histórica, a expectativa de uma agitação social e do domínio ascendente da burguesia. Essa avaliação decorre de sua concepção geral da história. Ele vê na Revolução Francesa começo e culminação de uma crise, seguida de nova era do espírito. Daí considerar os materialistas franceses exclusivamente como expoentes espirituais dessa crise. Apenas na medida em que compreende corretamente a Revolução pode avaliar historicamente os materialistas. Como há limitação em seus juízos sobre a Revolução, há também sobre Holbas e Helvétius. Em contrapartida, Hegel tem razão ao ver Kant e Fichte como representantes ideológicos da mesma crise, reconhece em Holbas um filosofar especulativo de alto nível, comparável a Kant e Fichte, e coloca-o acima de idealistas subjetivos atolados no sentimento e na vacuidade. O golpe final dirige-se não só a kantianos como Reinhold, mas também à filosofia do sentimento e ao romantismo. Esse paralelo entre idealismo subjetivo e materialismo não é acidental. Hegel traça continuamente, identificando a mesma unilateralidade que o idealismo objetivo deve superar. Ao criticar o senso comum simplista, observa que a matéria dos materialistas já não é uma matéria morta, oposta à forma e à vida, e que o eu dos idealistas não é uma consciência empírica limitada que, por ser limitada, deva ser posta fora de si como algo infinito. A crítica ao idealismo subjetivo, neste momento, não é ainda a que se tornará depois. A célebre crítica à coisa em si, louvada por Engels e Lenin, ainda não comparece, exigiria um idealismo absoluto já sistematizado. Mais tarde, ao tratar da alienação na fenomenologia, ver-se-á que a crítica ao idealismo subjetivo estava implícita no conceito de alienação. A crítica posterior é retrospectiva e conclusiva, um balanço de estágios já superados. Aqui, pelo contrário, vivemos a hora do nascimento do idealismo objetivo, que se desdobra no seio das contradições insolúveis do idealismo subjetivo. Daí, em Hegel jovem, Fichte ocupar o centro da polêmica. Trata-se de expô-lo a críticas demolidoras como elo necessário de conclusão da filosofia kantiana. Essa posição histórica a respeito de Fichte Hegel manterá pela vida inteira, embora mais tarde Kant volte a ser alvo principal na lógica e na enciclopédia. Quando o espírito de sua compreensão da história da filosofia se torne mais maduro, o foco agora está em provar que, embora o eu de Fichte pretenda superar o dualismo kantiano entre consciência e coisa em si e apareça como sujeito, objeto idêntico, não satisfaz sua própria exigência. Hegel e Schelling revelam a insuficiência de Fichte. Ele tenta superar o dualismo por meio de um conceito que, sem esclarecer, agrava as tendências agnósticas da filosofia kantiana, transformando o mundo em consciência e atribuindo ao eu a função de portador da objetividade. Em Fichte, a crítica a Kant convive com a tentativa, ilegítima, de superar o dualismo com a própria consciência. Hegel reconhece em Fichte o intento de resolver idealmente a objetividade do mundo por meio do sujeito, objeto idêntico, mas sustenta que Fichte alcança apenas a exigência dessa solução, isto é, a demanda pelo absoluto, sem realizá-la. Nas palavras de Hegel, eu mesmo não me torno sujeito, objeto no sistema. O subjetivo é verdade, é sujeito, objeto. O objetivo, porém, não é. Logo, o sujeito não é igual ao objeto. A necessidade histórica dessa formulação é clara. Com Kant, o agnosticismo do idealismo subjetivo recebe sua forma mais alta. Ao mesmo tempo, o materialismo dos séculos XVII e XVIII mostra-se incapaz não só de resolver
mas até de formular os problemas da dialética que o avanço das ciências naturais e o desenvolvimento social levantaram. O avanço do pensamento metafísico ao dialético, dadas tais condições, só era possível pela via idealista. A dialética da realidade objetiva, vista a partir do idealismo, requer um sujeito, objeto idêntico, algo que transcenda a consciência individual e, no entanto, seja de natureza semelhante ao sujeito e à consciência. Somente quando o idealismo reconhece no movimento dos objetos um desenvolvimento que nesse sujeito chega à autoconsciência, quando o movimento do mundo objetivo alcança a unidade objetiva e subjetiva com a consciência, torna-se possível uma dialética objetiva idealista. Esse sujeito, objeto idêntico, é o núcleo metodológico do idealismo objetivo. Assim como o reflexo da realidade objetiva independente na consciência humana é o núcleo da teoria do conhecimento materialista. As grandes mudanças econômicas e sociais na virada dos séculos XVIII e XIX, somadas ao auge das ciências naturais, expuseram os limites do velho materialismo, cuja principal deficiência, como assinala Lenin, estava na incapacidade de aplicar a dialética à teoria do reflexo e ao desenvolvimento do conhecimento. Diante da força com que a época impunha a dialética, a ponto de até o agnosticismo kantiano surgir em forma dialética, e na impossibilidade histórica e científica de um materialismo dialético naquele momento, havia dois caminhos: insistir no agnosticismo kantiano, ou avançar na construção de um sujeito, objeto idêntico, para alcançar uma dialética da realidade objetiva ao preço de uma mistificação filosófica. Daí Lenin observar que, do ponto de vista do materialismo bruto e metafísico, o idealismo é disparate, mas, do ponto de vista do materialismo dialético, o idealismo é desenvolvimento unilateral, exagerado, de um lado do conhecimento, divorciado da matéria e deificado, um clericalismo filosófico. Em Fichte, encontramos mistura de sequência e inconsistência. Ele é mais consequente que seus sucessores quando identifica eu e consciência. Por isso, ao criticar inconsistências em Schelling, tem parte de razão. Seguido até o fim, seu conceito conduz a Berkeley. Ao atribuir ao eu o caráter de sujeito, objeto idêntico, incorre, porém, em inconsciência do próprio ponto de vista idealista imanente. Para o desenvolvimento da dialética idealista, essa insuficiência teve consequências fecundas, empurrou Schelling e Hegel a levar a sério a forma mistificada do sujeito, objeto idêntico, e assim, a avançar a crítica à filosofia fichtiana. Hegel parte do fato de que em Fichte, o eu deveria desempenhar o papel de sujeito, objeto idêntico, por inconsistência, não o faz. A identidade absoluta é princípio da especulação, mas, sob a forma I igual I, permanece regra cuja realização é postulada ao infinito, não construída em sistema. Daí Hegel formular, no plano sistemático, o paralelo entre materialismo e idealismo subjetivo. A consciência pura não se encontra na consciência empírica mais do que a coisa em si no realismo dogmático. O puramente subjetivo e o puramente objetivo são abstrações. O idealismo dogmático toma o subjetivo como fundamento do objetivo, o realismo dogmático, o objetivo como fundamento do subjetivo. Assim como o idealismo sustenta a unidade da consciência, o realismo sustenta seu dualismo. A posição I igual I implica a posição oposta. O sujeito não é igual ao objeto. Ambas são do mesmo tipo. O eu fichtiano, portanto, não é sujeito, objeto idêntico capaz de garantir a dialética da realidade objetiva. Produz ao infinito suas próprias partes no progresso interminável, mas não se produz a si mesmo, na eternidade da autocontemplação, como sujeito, objeto. Essa limitação aparece mais claramente na relação com a natureza. Por sua atitude negativa, a natureza surge em Fichte como algo morto, incapaz de movimento dialético próprio. Hegel rastreia essa limitação em várias partes do sistema fichtiano, mostrando que a unidade entre sujeito e objeto, eu e natureza, ou é excessivamente especulativa ou se converte em cisma imóvel. O dualismo reaparece em nível mais alto, na relação do indivíduo com a sociedade. Para Fichte, a sociedade é restrição à liberdade, assim como a natureza. Hegel formula aqui a crítica que dirigira já a Kant. Fichte não se eleva acima da posição abstrata. A síntese suprema no sistema torna-se compromisso. A posição eu igual eu convertisse em devo igual eu, o resultado retorna ao começo. Eis o infinito ruim, a incapacidade de unir opostos, que se contenta com a exigência de superação sem realizá-la.
A compreensão do idealismo objetivo em diferença, em grande parte, acompanha ainda a exposição de Schelling. A primeira forma do idealismo objetivo schellingiano estabelece paralelismo e hierarquia entre filosofia transcendental e filosofia da natureza como superação do subjetivismo. Com ponto de partida em Spinoza, a mesma ordem e conexão de causa se verifica, isto é, as mesmas coisas se sucedem. Em Spinoza, isso expressa tendências materialistas. Em Schelling e Hegel, converte-se em peça do idealismo objetivo, e o que em Spinoza era força, aqui se torna fraqueza. Permanece em Schelling o paralelismo externo e interno, objetivo e subjetivo. Poucos anos depois, Hegel buscará superar esse resquício de dualismo. Em diferença, porém, ainda assume o ponto de vista schellingiano, duas ciências paralelas que se complementam e, ao fim, formam unidade, cruzando-se. Proposição proclamada, não metodologicamente desenvolvida. Visto de seu período maduro, a verdadeira transição mútua garantiria a unidade sem prevalência de uma sobre a outra, sempre que uma prevalece. A unidade se desfaz por um lado materialista ou por um subjetivismo idealista. Hegel adota ainda termos metodológicos de Schelling, produção inconsciente, intuição intelectual, sem reserva crítica. Apesar disso, desde o início de Jena, emergem elementos autônomos da dialética hegeliana, que conduzirão à divergência com Schelling. Nos primeiros anos, Hegel defende a coordenação entre filosofia transcendental e filosofia da natureza. Mas já em 1803, no artigo sobre direito natural, afirma sem polemizar com Schelling, um ponto de vista próprio, característico do período maduro: o espírito está acima da natureza. O absoluto consiste em se contemplar e se autoconhecer, em contemplação absoluta. As diferenças individuais, não fixadas à época, coexistem com aparente harmonia, que subitamente se desfará quando cristalizarem em sistemas. Entre elas, uma é decisiva. Em Schelling, o clímax da filosofia, em Jena, é a arte, produção da unidade imediata do sujeito e do objeto, do inconsciente e do consciente, tal como na crítica da faculdade de julgar, de Kant. Só em Würzburg a religião assumirá esse lugar. Em Hegel, o desenvolvimento segue direção oposta. No fragmento de Frankfurt, o clímax é a religião. Em Jena, sua posição muda rapidamente. Em diferença, ainda há traços dessa fase e uma posição nova. Por vezes arte, religião e filosofia aparecem como culto por outras, a religião, em certo período, é posta à margem da via principal do desenvolvimento histórico da cultura. Desenha-se já a posição da fenomenologia do espírito. Outro ponto. Terminologicamente, Hegel usa por alguns anos a linguagem schellingiana, ponto de indiferença, intuição intelectual, mas prossegue desenvolvendo, de modo não indireto, sua própria noção de contradição desde Frankfurt. Em inúmeros lugares percebe-se que, embora experimente aspectos de Schelling, não abandona seu ponto de vista nas questões cruciais. Na lógica de Jena, declara que os opostos não se superam no absoluto para desaparecer. A contradição constitui a essência do absoluto, por ser absoluta. Remove a si mesma em si e o absoluto, repousando nessa remoção, é movimento do ser, remoção do oposto absoluto. O infinito, conforme seu conceito, é simples remoção do oposto, mas o oposto não é anulado, é vazio se oposto ao oposto. Em diferença, Hegel formula: na medida em que a identidade se revela, a separação se revela na mesma medida, como se opõem, são absolutas. Se a identidade é preservada ao custo da eliminação da divisão, a oposição permanece. A filosofia deve fazer justiça à divisão entre sujeito e objeto, se acredita absolutamente na separação e, ao mesmo tempo, na identidade oposta à separação. Acredita condicionalmente, pois tal identidade, causada pela destruição do primeiro termo, é relativa. O absoluto é a identidade de identidade e não identidade, simultaneamente unidade e oposição. Esse entendimento da contradição, retomado com força na lógica e sublinhado por Lenin em seus resumos, implica uma concepção de Alfeben como superação que conserva. A unidade final preserva a separação, bifurcação, diferença, não identidade. Trata-se de movimento que continuamente se atualiza, enquanto os momentos são constantemente postos e suprassumidos. Na fenomenologia, Hegel explicita que qualquer termo, mantido em sua unilateralidade, revela-se ao mesmo tempo verdadeiro e falso. A especificidade da dialética hegeliana está aqui, e por isso a dialética materialista nascente não podia recorrer a outras formas,
mas apenas a de Hegel, para então invertê-la materialistamente. Reconhecer que o movimento dialético é a lei objetiva do real, independente da consciência, e que não encontra repouso em algum Deus ou espírito. Marx, por exemplo, ao tratar das contradições na troca de mercadorias, observa que o desenvolvimento não remove as contradições, mas cria forma para seu movimento. Assim se resolvem verdadeiras contradições, como na elipse em que o corpo cai continuamente sobre o outro e dele continuamente se afasta, realizando e resolvendo a contradição. Apesar dos limites idealistas, permanece viva em Hegel a tendência de que a superação, ao mesmo tempo, pressupõe preservação. Com isso, os objetos e conexões individuais, mesmo empíricos, não se extinguem na totalidade, mas se conservam. No primeiro discurso contra Fichte, ligado à citação sobre a remoção de contradições, Hegel afirma que a filosofia não pode considerar os dilacerados sem colocá-los no absoluto, e que essa correlação com o absoluto não os anula. Devem permanecer dilacerados, sem perder tal caráter, pois são postos no absoluto. Duas consequências se seguem. Primeiro, abre-se amplo campo para a pesquisa empírica, o estudo imparcial do que existe no mundo exterior, natureza e sociedade. A intuição intelectual de Schelling leva ao apagamento da objetividade empírica e a um formalismo arbitrário. O método filosófico torna-se contraste excludente da investigação factual, ainda que houvesse impulsos materialistas em Schelling, como seu esforço de conhecer a natureza em relação com Goethe, seu método não o sustenta. Antes favorece analogias superficiais e afastamento crescente do real, culminando, mais tarde, em experimentos e deriva místico-reacionária. Em contrapartida, a dialética de Hegel é método de autocondução do pensamento para colher o material cognoscível e estudá-lo. É verdade que por vezes não rompe suficientemente com o empírico, recaindo em positivismo acrítico ou idealismo igualmente acrítico, como notará Marx. Mas, ainda assim, abre arena diversa para um estudo objetivo. Marx e Engels salientam o saber enciclopédico de Hegel, em contraste com a ignorância formalista dos jovens hegelianos, não traço individual, mas efeito de seu método. Segundo, a conexão realmente dialética das categorias presta atenção devida à independência e originalidade das chamadas inferiores, próximas do empírico. Em Schelling, quanto mais se eleva o nível do absoluto, mais indiferentes e arbitrárias se tornam as transições. Em Hegel, consolida-se a tendência oposta. Partir das categorias empíricas, revelar sua dialética interna e ascender a categorias mais altas e complexas. O ápice dessa identificação do método está na fenomenologia, cujas limitações também examinaremos. Posto à parte o desenho do sistema, a consequência é decisiva. Hegel relativiza cada vez mais a transição entre não absoluto e absoluto, finito e infinito, entendimento e razão, tornando-a mais rica e mediada. Schelling, caminhando pela intuição intelectual, exige gênio estético e depois religioso, amplia o abismo entre o bom senso e a filosofia, e perde conexões dialéticas entre entendimento e razão, finito e infinito, absoluto e relativo. Metodológica e sistematicamente isso se reflete na história da filosofia. O desprezo schellingiano pelas categorias sensíveis fundamenta o desprezo pelo iluminismo. Já a busca hegeliana por mediações leva a ver no iluminismo um predecessor histórico e sistemático de sua própria dialética. O formalismo de Schelling empurra-o ao anti-historicismo. Hegel, ao refinar transições metodológicas, aprofunda a compreensão histórica. Entre nós, o problema crucial é a atitude de Hegel perante as categorias racionais, as definições de reflexão. Ele combate, com Schelling, a tendência de Kant e Fichte a permanecer nesse plano e em suas antinomias imóveis, que Kant expõe com crueza e Fichte aparenta retrair dialeticamente. Schelling, porém, cai no extremo oposto, adentrando o campo das categorias da razão onde as contradições se apagam. Hegel, ao contrário, decide lutar contra Kant e Fichte na própria esfera deles, reconhecendo a legitimidade relativa e até a necessidade das definições de reflexão. Enquanto Schelling, em sua linha principal, abandona as definições de reflexão, Hegel, já em diferença, proclama a necessidade de uma reflexão filosófica. O absoluto deve ser construído para a consciência, eis a tarefa da filosofia. Mas como a reflexão é limitação, surge uma contradição. É preciso refletir o absoluto, sem com isso limitá-lo. Hegel censura Kant e Fichte por ficarem presos a esse nível,
A reflexão isolada, como pressuposição do oposto, remove o absoluto e se enreda no ser e na limitação. Ocorre, porém, que a reflexão se relaciona com o absoluto e só por essa relação se eleva a razão. Ela se destrói enquanto se opõe ao absoluto e, ao mesmo tempo, existe por essa relação. A tarefa da filosofia é identificar as relações objetivas que fundam a natureza contraditória da reflexão. Graças a essa consciência do processo dialético das definições de reflexão, percepção de que os limites ligados à sua manifestação direta apenas parecem fixos, Hegel obtém a reflexão filosófica, motor de seu sistema e fundamento metodológico de sua dialética e de sua compreensão da história como momento do desenvolvimento dialético. Na medida em que a reflexão se faz seu próprio objeto, sua lei mais alta, dada pela razão e por meio da qual se torna razão, é sua autodestruição. Como tudo mais, ela existe apenas no absoluto, mas, como reflexão, lhe é oposta. Para existir, dá a si mesma a lei da autodestruição, lei imanente pela qual se constrói como absoluta, a lei da contradição, que fixa sua posição e a mantém. Assim, define os frutos de sua atividade como absolutamente opostos ao absoluto, determina sua lei eterna de permanecer entendimento e não se tornar razão, aderindo a um modo de agir que, ilimitado, se opõe ao absoluto. Nessas formulações, em continuidade com Frankfurt sobre a dialética de absoluto e relativo, finito e infinito, está posto o fundamento da lógica hegeliana posterior, agora de forma mais clara e sistemática. Hegel experimentou categorias de Schelling, como a de potência, mas, apesar da influência em certas questões de sistema, não se pode falar propriamente de um período schellingiano em sua formação, assim como não é adequado reduzi-lo a um período teológico místico. A análise anterior mostra quão independente foi seu pensamento nas questões decisivas da dialética. Essa independência se manifesta também no alcance que a discussão sobre o idealismo subjetivo assume, maior que o da correspondência de Schelling com Fichte. Além dos problemas já considerados, ligados à oposição entre idealismo subjetivo e objetivo, Hegel abre esse antagonismo a outra esfera, a razão prática, isto é, moral, Estado e direito. Nesses temas, Schelling sempre foi independente, mas as análises que produzem Jena são a parte mais fraca de sua filosofia, tanto metodológica quanto materialmente. Nelas os traços reacionários aparecem mais cedo e com mais nitidez do que em sua dialética geral ou na filosofia da natureza. É característico que Hegel, embora considere cruciais as críticas à filosofia prática de Kant, Jacobi e Fichte, e nelas tenha concentrado sua luta contra o idealismo subjetivo, não critique Schelling nesse âmbito, simplesmente o ignora. Ao tratar da ruptura entre ambos, consideraremos essas questões apenas enquanto iluminem o contexto social de sua inevitabilidade. Antes de examinar a crítica hegeliana à filosofia prática do idealismo subjetivo, consideremos um ponto negativo da polêmica que não se pode omitir. Quando Fichte acusa Schelling de autoconstrução ilusória de categorias da natureza, de autoengano, e quando reduz a natureza à pequena esfera da consciência, ele formula uma acusação que, do ponto de vista do idealismo em geral, tem pertinência. Para todo idealismo, a natureza é a esfera da consciência, e pouco importa, teoricamente, que seja grande ou pequena. Se, porém, olharmos a natureza de outro modo, é preciso provar sua existência fora da consciência. Sem tal prova, e nem Schelling nem Hegel chegaram a concebê-la, a censura fichtiana mantém validade parcial. Hegel não pode refutá-la, apenas contorná-la. Mesmo a forma mais desenvolvida de sua dialética, Fenomenologia do Espírito e Enciclopédia, não resiste inteiramente a essa crítica. Schelling e Hegel proclamam a objetividade do espírito, mas não oferecem demonstração teórica. A tese sobre a independência do espírito em relação à consciência é o principal autoengano do idealismo objetivo. Feuerbach conduzirá esse ataque do ângulo materialista com mais coerência que Fichte, e contra a forma mais elaborada da dedução hegeliana na fenomenologia. Ali, Hegel busca partir da percepção sensível e identificar dialeticamente o caminho ao espírito, justificando a necessidade objetiva dessa posição. Feuerbach mostra que Hegel permanece no âmbito do pensamento, não começa com o outro ser do pensamento, mas com o pensamento do outro ser do pensamento, ao dizer: isto aqui é uma árvore, gira-se o corpo e o aqui desaparece na lógica, embora na realidade uma árvore esteja atrás de nós, deslocando-nos do lugar.
Era preciso registrar esse lado negativo, porque se liga aos limites finitos da dialética hegeliana. O fato de Schelling e Hegel contornarem tais reprovações relativamente corretas foi, historicamente necessário e frutífero para o desenvolvimento da dialética, como Fichte, em grau menor, contornou as de Kant. Sem esse autoengano filosófico, associado a autoenganos sociais heróicos e mesquinhos, a dialética hegeliana não teria surgido. Feuerbach criticou corretamente esse autoengano, mas não foi capaz de materializar a dialética de Hegel. Só Marx o fez, com crítica abrangente a Hegel e a Feuerbach, e a superação filosófica do idealismo objetivo e do materialismo metafísico só se tornou possível porque Marx pôde criticar toda a filosofia burguesa a partir da visão de mundo do proletariado. Esses fatos mostram a impotência das críticas fichtianas a Schelling e mesmo a Hegel. Ainda que a correlação de forças de classe na Alemanha do início do século XIX tivesse permitido o surgimento de um materialismo ao nível de Feuerbach, suas críticas ao idealismo hegeliano, corretas do ponto de vista imanente, seriam estéreis como fator de desenvolvimento. Elas se tornaram historicamente eficazes apenas quando o materialismo de Feuerbach impulsionou o nascimento do materialismo dialético. Os seguidores burgueses de Feuerbach hegeliana. Ficaram, filosoficamente, incomparavelmente abaixo da dialética.